TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E desde já quero agradecer a todos vocês que têm assistido através das redes sociais, vocês que têm assistido pela TV, você que tem compartilhado essa mensagem, que eu tenho certeza que tem sido uma mensagem assim que tem trazido grande possibilidade na vida de muitas pessoas. Por que possibilidade? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é assim, né? Ela nos desperta sempre no nosso inconsciente muitas coisas que estão ali reservadas e guardadas e podem fazer com que venhamos transbordar em bênção. Então, queridos, a palavra de Deus sempre é uma possibilidade para nos fazer pessoas melhores, para nos fazer vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero dar aí um grande abraço, Dilton. Dilton é um grande amigo, né? Estive com ele essa semana, pastor, manda ali um abraço para mim. Então, Dilton, um grande abraço, que Deus abençoe você grandemente. Você que tem assistido os programas, não tem perdido, e todos vocês que têm nos assistido pela internet ou pela TV, um grande abraço, que Deus possa continuar falando com você grandemente através dessa mensagem que eu tenho trazido ao seu coração. Nós estamos aí, ainda, claro, passando ainda um momento ainda de pandemia, claro, agora no momento mais ameno, onde que nós, claro, muitos já vacinados, outros já criaram a imunidade, e graças a Deus nós estamos conseguindo superar esse momento de pandemia. Mas algumas coisas não passaram. Eu tenho ouvido alguma frase na boca de algumas pessoas dizendo assim: se a igreja sou eu, por que devemos ir à igreja? Interessante, né? Algumas pessoas estão pegando esse texto, essa frase, e claro, em cima de um texto, para que possa afirmar um desejo que elas não têm mais de estar em comunhão, estar na casa do Senhor. E muitas pessoas hoje não têm ido mais à igreja, muitas pessoas hoje não têm mais estado em comunhão junto com os irmãos. E eu quero ler um texto com vocês, que é o texto até que eles geralmente pegam como base para dizer: a igreja sou eu. Então, se a igreja sou eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ir à igreja, eu posso ser igreja dentro do meu lar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Algumas pessoas pegam esse versículo dizendo: não, eu sou morada de Deus. Deus habita dentro de mim. Queridos, vamos falar sobre isso. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Mas eu gostaria que você refletisse, começasse uma reflexão. Imagina bem, se você cortar uma ponta do dedo, ou o seu dedo, e simplesmente deixar ele fora do corpo, nós sabemos que não tem mais vida. Nós sabemos que a vida, ela se encontra enquanto nós tivermos o corpo. Mas algumas pessoas acreditam que elas podem viver fora do corpo. Algumas pessoas acreditam que podem ser aquelas pessoas que adoram a Deus somente dentro de casa. Uma pergunta eu quero te fazer. Eu sei que esse momento de pandemia nós tivemos que realmente nos adaptar ao momento. E claro, eu, por exemplo, utilizei as redes sociais para fazer culto nos lares, através das redes sociais. Muitos nos assistiam e nós fazíamos culto dentro dos lares. E nós, graças a Deus, a nossa igreja, nós trabalhamos com células, e nós
não tivemos percas de membros. Mas eu sei que algumas igrejas perderam muitas pessoas, por quê? O pós-pandemia, as pessoas não querem mais voltar à igreja, porque elas acham que elas já podem adorar simplesmente em casa. Queridos, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos, ter a nossa base de fé e o nosso comportamento, ele tem que ser segundo o que a palavra de Deus ela tem nos ensinado. Não no nosso achômetro, ou nós criamos talvez um Deus pessoal. Cada um de nós temos um Deus pessoal. E quando é que nós criamos um Deus pessoal? Quando eu digo assim, não, mas meu Deus não faz assim. Meu Deus, ele faz dessa forma. Mas são pensamentos contrários ao que a palavra de Deus ensina. Então você cria um Deus pessoal para você. Mas nós precisamos, queridos, voltarmos para as Escrituras e aprender com as Escrituras. Nós não podemos pegar um versículo isolado, como esse que eu acabei de ler, e fazer ali uma tese para defender o nosso pensamento. Quer dizer, pode ser feito? Sim, porque muitos estão fazendo. Mas, quando nós pegamos o contexto bíblico, você vai ver que não é dessa forma. Você vai ver que a igreja ela tem a sua função. A igreja, ela, claro que não foi algo instituído por Cristo, mas nós vemos muito forte isso na vida dos apóstolos. Eles ensinando a importância de estarmos em comunhão. Porque é para isso que serve a igreja, comunhão, relacionamento. Mas nós vamos falar mais um pouco. Interessante que quando nós lemos esse versículo, nós precisamos entender que a igreja, querido, a igreja não somos nós. Aliás, a igreja não sou eu, somos nós. A igreja, ela está no plural, nós. Então, muitas vezes a pessoa, a igreja sou eu, não. A igreja não é você, somos nós. Somos morada, sim, do Espírito Santo, no momento, claro, que você chama ele para morar dentro de você, para aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta: será que você vive como igreja? Será que você vive nos seus relacionamentos como igreja? Será que tudo que você faz, antes de você fazer, você pergunta ao Senhor, Senhor, isso é da sua vontade, isso é desejo do seu coração? Será que, ao assinar um contrato antes, você ora ao Senhor? Creio que muitos fazem. Porém, uma quantidade muito grande não faz isso. E como eu falei, talvez no período aí da pandemia, onde nós estávamos isolados dentro dos nossos lares, até nós conseguimos conviver como igreja. Por quê? Porque nós não tínhamos para onde ir. Não tínhamos como sair de dentro de casa. Então, realmente, nós louvamos, nós adoramos, nós lemos a Bíblia, nós cultuamos a Deus. Mas será que isso continua também? Será que você fez disso um hábito? Que você faz isso todos os dias? Adora o Senhor, louva, lê a Bíblia, tem um tempo com Deus, separa pelo menos 1 hora ou 2 horas para você estar adorando o Senhor. Será que você consegue ser igreja no seu comportamento, no seu pensamento, no lidar com outras pessoas? E eu até paro para imaginar, queridos, é uma grande responsabilidade. Nós falarmos que somos igreja. Isso é uma responsabilidade. Então, entenda bem, igreja não sou eu, igreja somos nós. A Bíblia diz que devemos nos reunir para quê? Primeiro, queridos, para termos um local de adoração, claro, que é um local de adoração. A igreja é um lugar que nós nos reunimos, um local que ele é mais propício para a manifestação do milagre de Deus, porque ali, as pessoas que estão ali, ou grande parte delas, elas estão ali buscando a presença do Senhor, em oração, adorando, louvando. Então o local fica propício ao milagre. Então, queridos, quando nós adoramos, milagres acontecem. Quando nós cultuamos ao Senhor, milagres acontecem. Então a igreja ela tem essa função de um local de reunião para nós adorarmos a Deus. Mas muito mais, a igreja também ela é um local para vivermos em comunhão, comunidade. Como é bom nós compartilharmos a nossa fé com aqueles que acreditam também, daqueles que vivem aquilo que nós vivemos. Quando nós falamos de milagres, não é estranho para aquela pessoa, pelo contrário. Muitas delas falam, pastor, também vivi esse milagre. Ou outras, pastor, estou esperando esse milagre na minha vida. E como é bom nós estarmos em comunhão, aquele tempo junto.
de oração, de leitura da palavra, de conversa, de bate-papo. E a igreja ela tem essa função. Olha o que diz, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 e 23, diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Queridos, olha só o que Jesus fala aqui. Ele fala que a finalidade da igreja é estarmos unidos, é sermos um, é termos unidade. E essa unidade, o mundo vai reconhecer a igreja pela unidade, por estarmos juntos, para compartilharmos de momentos juntos. Queridos, a igreja ela tem essa função. A igreja ela tem uma função social, uma função de ajudar um ao outro. A igreja ela tem uma função de orar um pelo outro. A igreja ela tem a função de nós termos amigos ali para que nós possamos abrir o nosso coração, pessoas justas, né? Então, a igreja ela tem esse papel de comunhão, queridos. E olha só o que Jesus fala, ele ora ao Pai, né? Ele ora ao Pai para que os seguidores dele tivessem unidos com ele, uns com os outros. Queridos, não à distância. Há um tempo atrás eu li um artigo, já tem muitos anos isso, e esse artigo falava o seguinte, que quando nós fôssemos chegando ao ano 2025, haveria uma pandemia e muitas pessoas estariam perdendo o seu juízo, enlouquecendo, por falta de relacionamento por causa das redes sociais. Eu tenho amigos lá no meu Facebook, que até nós interagimos algumas vezes, ele curte o que eu posto, mas às vezes eu passo por eles na rua e ele nem olha para mim, nem sabe talvez que eu existo, ou sabe que eu existo, e não temos relacionamento. Então isso é fictício. Só que tem muitas pessoas vivendo isso. Eu tenho 1 milhão de amigos. Será que tem mesmo? Eu vi uma história um tempo atrás de um rapaz que ele marcou uma festa. E ele tinha uma quantidade muito grande de amigos lá na rede social. E ele convidou todo mundo, e todo mundo, que legal, vou sim, vou sim, vou sim. E ele preparou uma grande festa. E nesse dia da festa, só apareceram 4 amigos. E aquilo ali trouxe para ele uma grande decepção. Aquilo para ele trouxe algo assim que ele ficou muito triste, muito magoado, porque ele acreditava que realmente aquelas pessoas a qual ele se relacionava ali na rede social seriam amigos dele. Mas, querido, não existe relacionamento. A amizade, ela precisa ter relacionamento. A gente temos que sentar ao redor da mesa, tomar um café, almoçar junto, bater um papo. Isso é amizade. Muitas vezes nós temos conhecidos, conhecemos muitas pessoas, mas isso não define amizade. Então, queridos, a igreja, ela tem esse papel de relacionamento. Como é bom, né? Fazemos almoço nas igrejas, nós fazemos passeios. Então, queridos, a igreja, ela tem esse propósito de relacionamento. Mas a igreja também, queridos, ela tem uma outra utilidade. Qual a função, né? Uma outra função. Ela está ali, queridos, para quê? Para que nós não nos tornemos vulneráveis às ciladas do inimigo. Queridos, quando nós estamos afastados, né, daquilo que é o correto, daquilo que é bom, a nossa tendência é fazer o que é mal, é fazer aquilo que é ruim. Isso é natural, por causa do pecado que habita em nós. Isso é natural. O fazer o que é errado, querido, você não precisa fazer força. Você vê que, talvez, para você ler a Bíblia, para você ir num culto, para você ir à igreja, para você fazer o que é bom, que dificuldade. Te dá preguiça, te dá cansaço, te dá sono, te dá desânimo, você deixa para amanhã. Mas aquilo que muitas vezes é mal, ou aquilo que também gera até um prazer, não é mal, mas gera um prazer para você, você faz imediatamente. Talvez você não consiga acordar de madrugada, mas se fala assim, vamos amanhã acordar 3 horas da manhã para ir para a praia. Tudo grátis, tudo gratuito, vai ter churrasco. Duvido que você não acorde. 2 horas da manhã você já está acordado. Talvez você nem durma. Por quê? Porque é algo que gera prazer. E é algo que está relacionado aos nossos prazeres humanos. Mas nós precisamos ter prazer
nas coisas de Deus, temos que ter um prazer espiritual. E talvez você precisa fazer força, talvez por um determinado momento, até que aquilo se torne uma prática diária. Então, quero motivar a você, queridos, não deixe de ir à igreja. Sim, congregue. Isso é muito importante para você. Também para os seus filhos, né? Porque nós, como pais, nós, como os adultos, somos referenciados dos nossos filhos. Algo que eu costumo fazer muito na igreja, né, é agradecer os pais. Quando eles me dão a oportunidade de estar orando pelas crianças, né, antes de fazer o cultinho delas, eu sempre agradeço os pais. Por quê? Porque os pais trouxeram os filhos à igreja. E como é bom, querido, nós andarmos pelas ruas e ver um grupo de jovens da igreja reunidos, andando juntos. Por quê? Porque ali a probabilidade de fazer o errado é muito menor. Não vou dizer que não faça, mas a probabilidade é menor. Por quê? Porque ali eles estão com uma linguagem, né, cristã, uma linguagem de Deus na vida deles. Então, a igreja, ela tem esse papel também de cuidar para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo. Olha só o que diz em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, vamos encorajar. Sim, vamos encorajar um ao outro. Sim, vamos motivar. Vá lá na casa daquela pessoa que talvez está afastada da igreja, já não vai um bom tempo, e convide ela novamente. Ó, eu vou com você, eu venho aqui na sua casa, eu venho te buscar, eu vou te acompanhar. Mas vamos fortalecer um ao outro. Por quê? Porque junto, queridos, nós podemos encorajar um ao outro, junto nós podemos cuidar um do outro, podemos fazer com que nós venhamos andar em vitória. Então a igreja, ela tem esse papel. Mas a igreja também, queridos, né, ela nos faz entender que juntos, né, nós formamos essa igreja de Cristo. Somos membros de um corpo, e nós precisamos uns dos outros. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 14. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, foram um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então, queridos, nós somos o corpo, a igreja é o corpo. A unidade da igreja, a unidade dessas vidas reunidas juntos se forma um corpo, que é o corpo da igreja. Então, queridos, a igreja não sou eu, somos nós. Entenda isso. Né? Mas a igreja, será que o edifício, né, onde está a igreja, o local da igreja é importante? Será que aquele local, sim, claro que tem sua importância. Mas entenda bem, queridos, o edifício não é a igreja. Aquela estrutura não é a igreja. A igreja somos nós. A igreja são pessoas. Porque foi por pessoas que Jesus morreu. Jesus não morreu por uma loja, né, por um edifício. Mas Jesus morreu por mim e por você. Entenda bem isso. Mas ali sim existe o seu valor. Por quê? Porque é o local onde nós nos reunimos. Né? E tudo que o Senhor nos dá, nós precisamos ser mordomos daquilo que Ele nos dá. Ou seja, cuidar. Sabendo que aquilo não é nosso, mas é do Senhor. Sim, para quê? Para que possa cumprir o papel, para que possa cumprir o propósito a qual foi determinado. Então, existe o seu valor. Mas, entenda, igreja significa assembleia, congregação. Ou seja, um conjunto de pessoas que seguem a Deus. Igreja é comunidade. Então, queridos, igreja não é edifício, mais uma vez, igreja não é um templo. A igreja não é, talvez se reúne numa loja, não, igreja não é isso. Igreja somos nós, conjunto de pessoas.
A Bíblia diz também que a igreja é todos os crentes. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntos com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vemos aqui, queridos, que a igreja, né, ela é um grupo de pessoas, ela é um grupo de crentes que se reúnem num local. A igreja também, queridos, olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2 ou 3. Não fala de um, não. Aonde tiver um reunido no meu nome, não. 2 ou 3. 2 ou 3 já é um grupo de pessoas. É a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para você, há vantagens de nós estarmos na igreja. Eu quero, né, falar de algumas delas aqui. Quais são as vantagens de nós estarmos na igreja? Por quê, queridos? A igreja é lugar de louvor, é lugar de adoração. E como é bom nós adorarmos a Deus. Interessante que quando nós abrimos os nossos lábios para adorar o Senhor, queridos, isso desafoga o nosso coração das mágoas, dos ressentimentos, porque o louvor liberta. Ele liberta a nossa alma, ele liberta o nosso espírito. Então, querido, a igreja é um local de adoração. Geralmente, as igrejas, elas iniciam, né, com uma oração logo depois do louvor, né, porque o louvor, ele nos prepara para aquele momento da palavra. Queridos, e como é bom, porque nós vamos aquietando o nosso coração, nós vamos focando a nossa mente em Deus. Por quê? Porque são louvores que adoram o Senhor, que louvam o Senhor. Então, a igreja, querido, é lugar de louvor a Deus. Mas a igreja também é um lugar muito importante para que nós possamos aprender a Bíblia. Geralmente as igrejas têm estudos bíblicos, têm escolas dominicais, além da própria mensagem que sempre traz uma palavra que venha construir o nosso caráter, venha transformar o nosso caráter, venha acrescentar na nossa vida. Então, queridos, a igreja, ela também tem esse papel. A igreja, ali nós aprendemos a palavra de Deus, ali nós tiramos dúvidas, ali nós questionamos algumas coisas e buscamos o entendimento na palavra, porque a Bíblia, queridos, tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Então, é local de conhecimento, é local de estudo. Mas a igreja também, como eu falei, é o local de comunhão, né, de relacionamento, de amizade, sendo que eu sei que o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão se isolando. Quantas famílias hoje, né, que na sua casa, cada um com o celular na mão, com o iPad, com o tablet, com a televisão, cada um sai para um cômodo e já não existe mais comunhão. Não existe mais o sentar ao redor da mesa, de compartilhar um alimento e ali bater um papo, conversar. Mas nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos restaurar a comunhão de dentro do nosso lar, o relacionamento de dentro do nosso lar. Queridos, essa responsabilidade é nossa, sim, como pais, de falar, filho, olha só, desliga o teu celular agora, vamos almoçar junto, vamos jantar, vamos lanchar junto aqui. E, queridos, naquele momento, quantos assuntos saem? Ali você ri, você brinca, você se diverte, você fala de algo mais sério, você dá uma orientação. Então, estar ao redor da mesa é muito importante. Então, pratique isso na sua casa, né? Comece a valorizar a mesa. Querido, na minha casa eu valorizo muito esse momento. Eu não negocio esse momento de estar à mesa com a minha família. E ali nós desligamos os nossos celulares, nós não atendemos, nós buscamos estar... É um momento sagrado para nós. Por quê? Porque ali nós conversamos. Ali, como pai, eu dou uma direção, minha esposa dá uma direção também para os filhos. Ali nós fazemos algum comentário de alguma situação que está acontecendo. Ali nós também contamos algo engraçado e nós começamos a sorrir. Então, queridos, é um momento especial estar ao redor da mesa. E eu gostaria que você tivesse essa experiência. Mas a igreja também, queridos, ela é um local de oração individual e coletiva. Sim, é na igreja que nós oramos. Claro, a Bíblia fala que a gente tem que orar todo o tempo. Eu sou uma pessoa que eu tenho o costume de orar muito dentro do carro, né? Às vezes eu olho, passo na rua, às vezes alguém está olhando para mim, eu estou falando.
Mas eu estou falando com o Espírito Santo, não fiquei maluco não, hein? Mas eu gosto de orar, eu tenho esse hábito de orar a todo tempo, a todo momento. Né? Veio algo no meu pensamento, eu começo a falar com Deus, começo a apresentar a Ele e até mesmo pedir uma direção e solução. E eu faço isso das coisas mais graves às coisas mais simples. Precisamos aprender a falar com Deus. Então, mas a igreja, querido, nos dá essa possibilidade, até mesmo para que gere prática, né? Para que gere costume. Né? Então, nós estamos ali na igreja, nós temos esse momento de estarmos fazendo uma oração pessoal, mas uma oração também em conjunto. Um local propício ao milagre, propício ao sobrenatural de Deus. Então, eu quero te motivar a não deixar de ir à igreja. Eu quero te motivar, queridos, para você rever os seus valores. Talvez você foi magoado, talvez pelo um líder, talvez você está entristecido, talvez você acha que ninguém te notou, ninguém te observou. Eu fui na igreja, mas ninguém me notou, ninguém me observou. Se faça observar. Né? Vá lá, conversa com o seu pastor, conversa com o líder, né? Cumprimente ele, fala, olha só, eu estou vindo aqui na igreja, eu quero falar com o senhor, quero conversar, quero bater um papo, quero abrir meu coração. Eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem, mas não deixe de ir à igreja. Não permita, né, que as circunstâncias, tanto negativas como positivas, porque muitas pessoas trocam a igreja por futebol, troca a igreja por um passeio, troca a igreja para dormir até mais tarde, muitos motivos. Mas faça da igreja um local onde você vai receber tudo aquilo que é de bom e que está reservado para você. Tá bom, querido? Isso é para o seu bem, isso é para o seu crescimento, isso é para que você possa, como a Bíblia fala, né, chegar à estatura de varão perfeito. Tenha o cristianismo, tenha Jesus como estilo de vida e mude os seus hábitos, adore o Senhor, busque a presença dEle e você vai ver os milagres que Ele vai fazer em sua vida. Eu estou já concluindo aqui, né, o programa de hoje, mas eu não poderia deixar de lembrar que esse mês nós fizemos 1 ano de programa. Né? 1 ano, passou tão rápido que eu nem vi passar, né? Uma coisa assim, realmente, foi rápido demais. Né? Esse mês de setembro foi 1 ano de programa, né? Já estamos aí, já chegando a outubro, mas eu quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido, agradecer a você mais uma vez, que tem compartilhado essa mensagem, que Deus possa continuar te abençoando, derramando da unção sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Deus, pelo Teu infinito amor, pela graça, misericórdia a qual o Senhor tem se estendido sobre as nossas vidas. Estamos encerrando o programa no dia de hoje e, Senhor Deus, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, por todos aqueles que estão nos assistindo, que eles não venham deixar de congregar, que eles venham, ó Deus, continuar, ó Deus, caminhando na Sua presença. Senhor Deus, a igreja é lugar de comunhão, de relacionamento, de buscar a Sua face, é lugar, ó Deus, propício, ó Deus, ao milagre. Então, Pai, em nome de Jesus, fortaleça, Deus, aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, caídos e abatidos, Senhor. Pai, eu oro também, Deus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, encarcerados, Senhor. Visita cada um agora nesse momento com poder e graça. Sabemos, ó Deus, que Tu és aquele que nos liberta, Deus, espiritualmente. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que cura, Senhor Deus, aquele que transforma. Então, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Seu altar e clamamos ao Senhor, nos dê uma direção. Fala conosco nesse dia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero deixar para você um grande abraço, Deus abençoe, tenha aí uma excelente semana e até o próximo domingo. Um grande abraço, Deus abençoe. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.